Olá, pessoal! Mais um dia vindo aqui trazer um conteúdo bem fresquinho para você. Mas antes disso, me dá aquele joinha lá, curte esse vídeo. Vai lá, se inscreve no meu canal, porque assim todas as vezes que eu fizer um vídeo novo, você vai poder estar aqui conectado comigo. Aproveita e deixa aquele comentário legal, que eu vou adorar poder te responder, tá bom? Bom, vamos ao que interessa, né? Hoje eu quero falar sobre o ciclo da realidade. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas eu acho bem legal, bem interessante, né? O ciclo da realidade. Vou compartilhar minha telinha aqui com você para você entender sobre o que eu estou falando. Bom, esse é o ciclo da realidade, né? Que diz aqui que no meu mundo, o que acontece no meu mundo? Bom, no meu mundo, aquilo que eu vejo, vai para minha mente, né? Quando vai para minha mente, o que acontece? Eu crio, né? Eu digo na sua realidade, né? No que se passa nos seus pensamentos, por exemplo. Tem pessoas que acreditam que são muito poderosas, que podem muitas das coisas, que têm uma autoestima elevada, né? Que acreditam no seu potencial, e outras que não acreditam tanto assim, né? Ficam sempre na dúvida, acham que não pode, acham que não tem capacidade, né? Então, vamos falar de coisas boas. Então, vamos falar dessa pessoa super poderosa que acredita na sua realidade, né? Bom, essa pessoa, ela acredita que ela, né? Nossa, consegue, pode todas as coisas. Então, quando ela acredita nisso, o que acontece? Ela cria isso, cria essa realidade na sua mente. Ela cria dentro de si uma realidade de que ela pode todas as coisas, de que ela faz acontecer. E quando ela faz isso, o que acontece? Ela se torna. Né? Porque aquilo que eu acredito dentro de mim, se eu acredito que eu sou bonita, não importa se as pessoas vão dizer que eu sou feia. Eu acredito, então eu me torno essa pessoa. É a minha realidade. Lembra que eu estou falando? No mundo da Fabiane, ela acredita que ela pode, que ela é capaz, que ela é competente. Então, quando a Fabiane acredita nisso, ela começa a tomar ações que realmente fazem com que ela, né, seja aquilo ali. Né? Quando eu acredito que eu sou, o que eu faço? Se eu acredito que eu sou uma ótima funcionária, que eu tenho competências, que eu tenho habilidades, né, que eu posso fazer a minha empresa crescer, o que eu faço? Eu começo a tomar atitudes relacionadas a isso, né? Como essa pessoa que pode todas as coisas. Eu estudo, eu me dedico. E o que acontece? Consecutivamente, eu tenho uma vida abundante, eu tenho uma vida próspera, eu tenho, né, um bom salário, eu tenho. Por quê? Porque eu acredito, porque esse é o mundo da Fabiane, essa é a realidade que a Fabiane vive. A Fabiane busca, né? Eu falei em vídeos anteriores aqui sobre a autorresponsabilidade, sobre o transformar dificuldades em oportunidades. Quando a Fabiane faz isso, o que acontece? A Fabiane conquista, a Fabiane vai dar recepção para a gestão, porque ela realmente acredita no potencial dela, né? Eu estava até vendo essa semana um documentário no Netflix, né, que estava contando sobre essa questão das realidades, né, do que a pessoa cria, né, dos traumas. Às vezes, o que acontece? Às vezes a gente vem desde a infância, às vezes os pais falaram palavras que não foram tão legais assim, né? Quantas vezes a gente vê um pai ou uma mãe chamando seu filho de fracassado, falando que não vai conquistar nada, né, que a criança é burra. Quantas vezes? Eu particularmente fico muito triste quando eu escuto esse tipo de comentários na boca de um pai sobre o seu filho, né? Porque essa criança ela acaba crescendo, né? Baseada nessa realidade infundada que os pais criou para ela. Às vezes não é nem por mal, não. Às vezes, num momento de fúria ali, de raiva, acaba jogando, né, esse peso nas costas da criança. Só que não tem noção do que isso vai transformar, quem essa criança vai se transformar no futuro. E aí eu assisti nesse documentário no Netflix e alguns cientistas, né, estavam estudando justamente sobre o consciente, subconsciente e tal, e eles fazem um teste, pegam um bebê e colocam esse bebê para brincar com aqueles ratinhos bonitinhos, branquinhos, fofinhos do laboratório, né? E essa criança brincando, de repente, o que eles fazem? Eles pegam algumas chapas de aço, todas as vezes que o ratinho se aproxima da criança, o ratinho branquinho, o que eles fazem? Dão aquele estrondo,
com essas chapas de aço, né? Assustando a criança, logicamente, né? A criança começa a ficar assustada. E aí o ratinho se afasta, assim que o ratinho volta, eles fazem novamente. E aí fazem esse teste, ok, beleza. Essa criança aí continuam acompanhando, né, o desenvolvimento dessa criança. Chegando a uma determinada idade, né, da adolescência para a fase adulta, eles percebem que o que aconteceu com essa criança. Essa criança se tornou uma pessoa com fobias de animais brancos. Ela tinha um verdadeiro pânico de animais brancos. Coelhinho, que a gente acha tão fofinho, né? Essa criança, essa pessoa não podia mais ver esse bichinho fofinho e ela não sabia, porque ela não sabia que tinha participado desse teste enquanto era bebê. Né? E aí, o que acontece? Ela tem essa fobia e ela vai procurar o tratamento e descobre realmente que esse teste havia sido feito na sua infância, né? E isso acontece com a gente, porque neste caso era uma criança fazendo um teste, mas acontece muitas vezes quando a gente, deixa eu voltar aqui, quando a gente, às vezes, sofre algum trauma na infância, a gente passa por alguma coisa, ou alguma palavra, né? Ou algum acidente. Quantas pessoas, né? Às vezes, tem pânico de andar de carro, de avião, né? Porque algum trauma em algum determinado momento da vida dela, alguma coisa relacionada, alguma coisa que faz com que a mente dela volte para essa imagem, né? Que está lá no subconsciente, que nem ela sabe, porque por isso que às vezes algumas pessoas precisam de um tratamento mais profundo, né? De voltar no passado para entender o que aconteceu, né? O que foi que causou algumas pessoas que têm fobias, né? Que têm algum tipo de anormalidade, né? No seu comportamento. E isso pode ser fundado, e aí realmente depende do, né? Porque às vezes algumas pessoas até procuram o coach, né? Como forma de ajudar, né? Ah, eu tenho esse problema, não consigo. Quer ver? Eu tive um exemplo muito claro disso, só que eu sempre soube, né? E eu trouxe isso comigo e eu sei que essa foi uma dificuldade que eu tive. Enquanto criança, eu me lembro que na minha época a gente fazia provas, né? As nossas provas, além da prova escrita, a gente tinha a prova oral. E num determinado tempo eu fui fazer uma prova de inglês. E a professora, ao fazer, a gente era no dia de prova oral, era em duplinha, eu lembro que, né, eu pequena, mas devia ter uns 8 anos, em duplinha. E a professora, 7 ou 8 anos, eu acho. A professora fez o quê? Ela achou bonitinho a minha forma de falar inglês. E nesse dia, para o meu azar, né, estava tendo uma reunião de pais no auditório da escola. E o que aconteceu? A professora, né, naquele momento, acredito que ela não tinha esse conhecimento, o que ela fez? Ela me pegou. Só que, como eu falei também no vídeo anterior, eu era uma pessoa extremamente introspectiva, eu era tímida. E aí, o que aconteceu? Que ele falando, brincando com a coleguinha, para mim estava tudo bem, para fazer a prova, era né, eu ia ser avaliado, que aquilo ali estava ótimo. Quando ela cismou de me levar, junto com a minha amiguinha, para repetir, né, um diálogozinho em inglês, que ela tinha achado bonitinho, de frente, no palco do auditório, com reunião de muitos pais. O que aconteceu? Travei, não conseguia falar, comecei a chorar, enfim, aí me tiraram de lá e tal. Mas o que aconteceu? No decorrer da minha vida, na continuidade da minha vida, eu esqueci disso por muito tempo. Só depois, já na fase adulta, que eu fui recordar sobre isso. Eu comecei a tomar pânico do julgamento, pânico de ser avaliada, medo, literalmente. Eu ia fazer qualquer coisa em público e essa parte aqui ficava tudo vermelho, empelotado. No meu casamento, eu me lembro, eu vesti um vestido, tomara que caia, eu tive que ser maquiada, que aparentemente eu estava super tranquila. Mas depois eu fui ao médico, né, e ela relatou isso, que era o meu estado emocional. Né? Como eu aparentemente por fora eu estava super tranquilo, por dentro eu estava extremamente ansiosa, extremamente nervosa. Então eu criei umas placas assim, sabe, vermelha, que eu lembro que a gente teve que maquiar essa parte aqui do meu colo para poder
eu vestia aquele vestido, né? E aí só agora, durante, né, os anos foram passando, que eu me recordei, trouxe à tona que eu consegui fazer esse trabalho. Até quando eu falo que eu comecei a gravar vídeos justamente para romper, era para romper com esse trauma realmente, né? Porque a gente tem que entender que a gente tem que sim procurar ajuda quando a gente, né, tem algum problema, algum distúrbio, né, algum tipo de coisa, porque aquilo me prejudicava no meu trabalho, né? Quando eu ia ter que apresentar alguma coisa depois na faculdade, nas outras situações, todas as vezes que eu tinha que apresentar, aquilo se tornou um fardo para mim, né? Então, perceba que o poder dos nossos pensamentos. O que eu quero falar é que o seu pensamento, ele transforma a sua realidade. Então, se você tem algo que está te impedindo, que está fazendo com que você se sinta para baixo, que você fique depressivo, ou tem alguma coisa que não consiga desenvolver na sua carreira profissional, ou na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, comece. Se você achar que você não tem possibilidade de fazer isso sozinho, procure sim um tratamento, né, com um psicólogo, que seja um psiquiatra, mas faça isso, porque muitas das vezes você não está rompendo, está sendo impedido por conta de traumas, né, que você não conhece. Agora, se o caso não foi esse, se não for nenhum trauma que você teve na infância ou em qualquer momento da sua vida e você se sente paralisado, esse é o momento de você romper, comece a fazer exercício, se olhe no espelho, diga quanto você é capaz, isso é muito poderoso, gente. Acorde todos os dias de manhã, faça esse exercício, vá até o banheiro, ou ao teu quarto, onde tiver um espelho, vá lá e olhe para você e veja o quanto você é poderosa ou poderoso, quanto você pode fazer acontecer, quanto você pode fazer para realizar os seus desejos, mas fale isso, fale, comece a falar com você mesmo, comece, né, a profetizar, proferir palavras de força sobre a sua vida e você vai ver que vai mudar muitas coisas. Bom, pessoal, é isso. O ciclo da realidade é para te lembrar que você pode todas as coisas desde que você crie na sua mente, tá bom? Grande beijo, fica com Deus. Essa é a minha diquinha de hoje. Beijo, tchau, tchau.